E aí, pessoal, já conseguiram ler a sentença? Vocês viram que eu encaminhei para vocês a petição inicial e também a sentença do processo. Esse processo é um processo real, né, que existe, que inclusive a gente está no prazo para fazer essa manifestação. É um processo de embargos à execução fiscal e que a gente, vocês vão ver ali o que foi proferida a sentença, uma sentença totalmente contrária ao nosso interesse, que nós inclusive vamos recorrer, nós vamos mover aí um recurso de apelação, mas antes do recurso de apelação, para fins didáticos aí, já que estamos na onda dos embargos de declaração, eu vou pedir que vocês identifiquem qual que é o vício que vocês entendem existente nessa decisão. Se vocês observarem, o primeiro tópico dessa petição inicial dos embargos à execução fiscal é justamente o pedido de justiça gratuita, tanto no corpo da petição quanto nos pedidos no final da petição. Foi juntada a declaração de hipossuficiência da parte e na sentença não há qualquer menção aí sobre o pedido de justiça gratuita. Então, o objetivo da nossa aula nesse momento vai ser justamente elaborar aí o recurso cabível. O que acontece, minha gente? Vocês devem estar se perguntando com relação àquele outro, a continuação dos casos que nós vimos na aula passada, né? Mas eu quero só dar uma satisfação aí para vocês que nós vamos trabalhar este caso primeiro para depois trabalhar aquele lá. Por quê? Esse caso, e agora pode começar a espernear, mas é um caso que nós vamos trabalhar com um recurso manuscrito. É algo que é bem sucinto, não é um recurso que vai exigir muitas laudas aí, mas eu quero que vocês façam esse recurso manuscrito. Eu estou enviando junto também um modelo de folhas, vocês têm 150 linhas para escrever esse recurso. Vou mandar também o roteirinho da petição inicial, não vai ser diferente do que a gente tem com relação a qualquer outra petição que nós fazemos ordinariamente, né? Lembrando que quem vai ser competente aí para analisar o recurso de embargo de declaração é o próprio órgão julgador que emitiu aquela decisão. Então, por exemplo, se nós estamos falando de uma sentença no primeiro grau, o órgão para o qual nós vamos endereçar essa petição dos embargos de declaração é também o juízo de primeiro grau, então vai ser um recurso que vai ser analisado pela mesma instância. Nós vamos... não é necessário fazer a qualificação das partes, então nós podemos fazer referência às partes, né? Fulana de tal, já qualificada nos autos do processo em epígrafe, vamos indicar qual é o número do processo, e a petição vai ter basicamente a mesma estrutura que toda petição que nós vamos trabalhar, ela sempre vai ter a mesma estrutura. E vocês podem me dizer, prof, mas eu vi ali na vara uma petição de embargo de declaração que foi uma folha só, uma página, que o advogado não escreveu nada, ele só relatou qual era o erro e pediu a correção. Gente, lembrem-se que depois que vocês saírem da faculdade, vocês podem fazer as petições como vocês bem entenderem. Mas aqui, nesse momento, a gente precisa trabalhar com um modelo ideal de petição. O que é o melhor, o que é o mais correto, o que é o mais adequado. Então, a gente precisa fazer a petição da melhor forma possível, sempre. Então, o que eu vou querer de vocês? Nossa petição vai ter a mesma estrutura, nós vamos trabalhar primeiro com os fatos. E o que é os fatos nesse caso? A gente precisa relatar o que aconteceu, os mesmos fatos lá da petição inicial? Não, né, minha gente? A gente não precisa trazer os fatos do processo. Os fatos que nos interessam para uma petição de embargo de declaração são os fatos processuais, né? O que aconteceu nesse processo. Então, a gente vai dizer que foi promovida uma ação de embargos à execução, petição inicial, protocolada, assim assado, que a petição fez o requerimento de justiça gratuita e que lá o juiz, quando proferiu a sentença, não observou esse pedido, não analisou o pedido de justiça gratuita. Então, nós vamos agora provocar esse juiz, fazendo necessária aí a petição de embargo de declaração para que o juiz se manifeste com relação à justiça gratuita.
gratuita. Então, os fatos que a gente vai colocar nessa nossa petição não são os fatos da petição inicial. A gente não vai discutir aqui o que aconteceu, o que o autor fez, o que o Estado fez. Não é esse o objetivo. A gente vai trabalhar nesse momento o que está dando origem para esse recurso. Então, nesse caso, esse recurso está sendo necessário porque a gente protocolou uma petição inicial de um embargo da execução fiscal, pediu a justiça gratuita, o juiz sentenciou esse processo e não analisou este nosso pedido, né? Simplesmente se omitiu aí com relação à justiça gratuita. Vocês podem pesquisar jurisprudência sobre isso. Nós temos, é bem tranquilo, bem pacífico. Isso acontece até, acho que com mais frequência do que a gente imagina, porque tem vários julgados sobre isso. Se vocês botarem lá no site do TJ, na pesquisa de jurisprudência do TJ de Santa Catarina, colocam lá embargos, declaração, omissão, justiça gratuita. Vocês vão ver aí que vai aparecer vários julgados falando justamente dessa possibilidade de omissão. E o nosso objetivo aí vai ser trazer a ideia de apontar aí esse vício dessa sentença. Então lá a gente vai falar, primeira coisa, dos fatos, né? A segunda coisa, do cabimento. A gente precisa trazer a ideia de cabimento, precisa dizer, olha, os embargos de declaração são cabíveis quando há ou contradição, ou omissão, ou obscuridade, ou erro material. No caso em tela, verifica-se a existência de omissão, pois o juiz não se manifestou com relação ao pedido de justiça gratuita. Lembrem-se que a gente precisa mostrar qual é o requisito legal de cabimento, então o que está lá na lei, o que está lá no artigo 1022 do CPC, mas essencialmente a gente precisa relacionar com o nosso caso. Então a gente precisa trazer para o nosso caso, dizer, ó, no nosso caso aconteceu isso e isso, a gente pediu e o juiz não analisou. Pronto. Precisamos falar dos fundamentos jurídicos, né? Lá nos fundamentos jurídicos, qual é o mérito aí do nosso recurso, né? A gente pode chamar esse tópico de vários nomes. A gente pode chamar de fundamentação jurídica, de direito, ou então a gente pode falar do mérito recursal, que vai ser justamente o momento em que a gente vai esmiuçar aí a ideia de omissão. E aí, se lá no cabimento a gente apontou que existia uma omissão, agora no mérito recursal a gente vai analisar, vai botar basicamente a ideia de que houve de fato uma omissão, né? A gente pode trazer alguns julgados. Eu acho interessante, não é um requisito essencial dessa petição, mas eu acho bem interessante colocar um tópico. Eu sempre coloco quando eu falo, até ali depois do cabimento, depois ou antes do cabimento, normalmente depois, coloco um tópico da tempestividade, justamente porque é um recurso que é bastante rápido. Eu tenho o hábito de colocar em todas as petições recursais que eu faço um tópico da tempestividade, contando o prazo, né, para ficar mais fácil. Vocês têm que lembrar que, assim, o nosso trabalho, na hora que a gente está recorrendo, a gente quer deixar o mais claro possível para o julgador para evitar problema para a gente. Então, quanto melhor a gente puder deixar claro e aí direta a nossa petição, mostrando o nosso ponto de vista, melhor para a gente. Isso facilita o trabalho do julgador, que facilita muito mais que ele dê uma decisão favorável ao nosso entendimento. Então, eu entendo como necessário colocar um tópico da tempestividade. Então, eu vou colocar para vocês ali a data em que houve a publicação dessa sentença e vocês vão precisar contar o prazo. E aí colocar um tópico ali da tempestividade dizendo qual que é o prazo para protocolar esses embargos de declaração. Lembrando que o recurso tem um prazo de 5 dias, que esses 5 dias são contados a partir da data da publicação. Se vocês considerarem que a gente está advogando pelo NPJ, vamos fazer essa contagem de prazo em dobro. Então, se vocês já fizeram alguma vez alguma petição do núcleo de prática jurídica, né, algum caso real, vocês vão lembrar que a gente sempre nas nossas petições coloca lá que para se lembrar, né, para o julgador lembrar que a gente tem prazo em dobro para todas as manifestações. Isso está lá no parágrafo 3º do artigo 186 do CPC, que vai dizer que os escritórios modelo das universidades, as faculdades de direito, se equiparam aí à Defensoria Pública e, portanto, tem um prazo em dobro.
é interessante a gente colocar isso, então nós vamos colocar um tópico lá da tempestividade, dizendo que os embargos de declaração têm um prazo recursal de 5 dias, conforme disposto no CPC, que a gente tem o prazo em dobro, lembre-se que esse é um processo real do NPJ, vocês estão trabalhando com processo real, então nós vamos dizer, olha, nós temos aí o prazo em dobro para as manifestações e nós vamos fazer a contagem, vai dizer, ó, já que ele foi publicado no dia tal, o prazo fatal é dia tal. Eu vou dar orientação para vocês de, nesse momento, apesar de que nós estamos, nesse momento, com todos os prazos no estado suspensos, nós não vamos considerar essa suspensão de prazo, tá certo? Então, contem os dias a partir da data da publicação, e sem considerar que os prazos atualmente estão suspensos. Nós vamos trabalhar como se não houvesse suspensão, tanto para facilitar como para não deixar o trabalho acumular lá no final, né? Então, vamos fazer a contagem de prazo normal. Então, até agora nós vamos ter ali os fatos, que na verdade vai ser uma síntese do processo. Se vocês não quiserem dar o nome de fatos, pode colocar a síntese do processo, que é bem interessante, né? Porque a gente vai falar o que aconteceu. Depois vamos abrir um tópico do cabimento, depois vamos abrir um tópico da tempestividade. E aí, por fim, um tópico do mérito recursal, que é o momento em que a gente vai mostrar que de fato aconteceu uma omissão e que essa omissão é passível de correção por meio dos embargos de declaração. Então, vamos citar a jurisprudência, inclusive, do tribunal. Vocês não precisam aí, nesse momento, transcrever, já vocês vão estar fazendo manuscrito, mas se vocês quiserem, não tem problema. Mas lembrem-se de administrar o espaço. E depois do mérito recursal, passamos então para os requerimentos, pedidos e requerimentos do nosso recurso. Que o nosso requerimento, nesse caso, é que que os nossos embargos de declaração sejam acolhidos. Nós vamos pedir o acolhimento dos nossos embargos de declaração. Vocês estão ouvindo isso? É meu gato miando? Tá pedindo comida já. Enfim, retornando. Nós vamos pedir o acolhimento dos nossos embargos de declaração para que seja sanado o vício e, por consequência, então, que o juiz profira uma nova decisão se manifestando com relação ao pedido de justiça gratuita. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar à disposição para esclarecer. Eu vou pedir que vocês tirem as suas dúvidas no grupo da turma, não me mandem individualmente. Se vocês me mandarem individualmente, eu vou replicar no grupo da turma. Não vou responder individualmente, porque facilita. Provavelmente, se um de vocês estiver com dúvida, essa dúvida não vai ser só sua. Provavelmente vai ter outras pessoas na mesma situação com a mesma dúvida. Então, na verdade, para facilitar aí a nossa comunicação, eu vou responder todas as questões no grupo da turma. Se vocês souberem que tem alguém que está na turma e não está no grupo, por favor, adicionem também para que todo mundo receba as informações. E vou postar todas as nossas atividades, enfim, lá no Google Sala de Aula, né, no Google Classroom. Então, vou postar também lá no grupo da turma a senha de acesso, o código de acesso, se tem alguém que ainda não está no grupo também no Google Sala de Aula, lá no Google Classroom, para entrar no grupo para ter acesso aos materiais. Beleza, minha gente? Acho que é isso. Qualquer dúvida, vamos conversando. Não se acanhem em perguntar. Lembrem que a gente vai trabalhar assim à distância por alguns dias, pelo menos. Então, não adianta a gente ficar com vergonha de mandar pergunta no WhatsApp. Podem ficar à vontade. Eu vou responder todas e a gente vai conversando nas próximas atividades. Beleza?